mineiros na Europa, nós já escutamos vários idiomas. Inglês, francês, luxemburguês, alemão, espanhol. Mas agora está na hora de ouvir o nosso bom e velho português. Porém, o português de Portugal. Bem-vindos a Lisboa, venham visitar esta cidade linda, com monumentos fantásticos que descrevem a nossa história de Portugal, dos reis, das rainhas, a história toda que nós temos que nos descreve e que também tem um bocadinho a ver com o Brasil. Bem-vindos a Portugal, bem-vindos a Lisboa e aos Pastéis de Belém. Para quem nunca aqui esteve, fica um convite para virem conhecer este país e esta cidade maravilhosa, e quando aqui estiverem não deixem de nos visitar aqui e provar os pastéis de Belém. Bem-vindos a Lisboa, bem-vindos à terra do fado. Essa cidade é uma cidade que lembra muito o nosso povo, a nossa tradição, os nossos costumes, a nossa cultura. E dentro dessa cultura tem o fado. Venham nos conhecer, venham conhecer o nosso bacalhau, os vários pratos típicos e saborosos que nós temos para vocês poderem provar. Venham se deliciar, nós estamos prontos para vos conhecer. Então, bem-vindos a essa terra maravilhosa e apaixonante, porque nós também achamos mineiros em Lisboa. E hoje nós vamos escutar a história do Henrique, mineiro de Conceição do Mato Dentro e professor de forró. Vamos lá comigo? Então, Henrique, tudo jóia? Olá, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, me conta como que um forrozeiro veio parar aqui na terra do fado. Lisboa, né, o fado também tem a sua influência, né, tem a sua pitadinha ali no tempero da música brasileira, do forró, né? Então o caminho foi simples e a ligação foi muito rápida. A gente está aqui na Praça do Comércio, né, no Terreiro do Paço, onde antigamente aqui era o comércio das especiarias, né? Você tenta imaginar isso aqui alguns séculos atrás, né? Aquelas feiras de especiaria, produtos trazidos das colônias, né? De Índia principalmente, e depois do nosso Brasil, né? O turista, quando vem em Lisboa, nunca deixa de passar por Belém, nunca deixa de passar por Alfama, conhecer os miradouros, né? Tá ali à margem do Rio Tejo. Mas eu estou aqui há 9 anos, já conheço Lisboa de uma forma, assim, entre as veias, as vielinhas, lugares muito bonitos, no miolo de Alfama, na Moraria ou no Bairro Alto. São vários lugares. Lisboa é linda, cidade maravilhosa e esconde muitos encantos. Eu nasci, né, em Conceição do Mato Dentro, no interior de Minas. Morei lá até os 13 anos e lá a gente ouvia muito forró. E dessa forma, Luiz Gonzaga chegou a mim, chegou Marinês, chegou o Trio Nordestino, já desde a infância. Depois mudei para Belo Horizonte, né? Foi onde eu mais me entranhei na cena do forró. Morei 10 anos em Belo Horizonte e aos 23 anos mudei para Lisboa. Já estou aqui há 9 anos, então parece que eu dividi minha vida mesmo em três décadas, assim, 3 cidades, 3 momentos diferentes, experiências totalmente diferentes de vida. Mas qual que foi aquela hora que você falou assim, tá na hora de ir embora, de ir para Lisboa? O que te fez tomar essa decisão? Eu senti, na verdade, a mesma cena que eu senti em Conceição. Quando eu saí de Conceição, realmente tinha pequeno, estava procurando mais cenas, sabe? A cidade não nos dava tantas oportunidades, a gente não tinha, às vezes tinha uma bandinha da cidade, às vezes, mas realmente faltava coisinha para impulsionar a gente, coisas que eu procurei em Belo Horizonte. Morei 2 anos na Cidade dos Meninos, lá no Ribeirão das Neves, que era um colégio interno, lugar que eu também evoluí bastante, fiz cursos e tal. Depois comecei a trabalhar no comércio, aquela coisa toda. E depois Belo Horizonte também já estava muito saturado. Era gerente de loja de roupa, era subgerente de uma loja, né, de São Paulo que tinha filial em Belo Horizonte e trabalhava bastante. Só que aquilo ali, eu sabia que dali já não ia muito mais para frente. Aí veio a oportunidade de vir para Portugal. E como que foi o início aqui? Aqui o início, a chegada. Primeiro é um susto, né? Primeira cena de sair do Brasil, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, 9 horas de viagem. Aí cheguei aqui, o meu ex-cunhado morava aqui e que já abriu as portas, conseguiu trabalho pra gente no hotel, aquelas coisas todas. Nos primeiros meses só foi trabalhar mesmo, de sol a sol, 2 horas de intervalo no dia, aquela coisa Trabalhava toda. com o quê? Nessa época eu trabalhava em hotelaria. Hotel de 5 estrelas, aquela coisa toda, tinha que estar sempre bem, tive que cortar meu cabelo para começar a trabalhar, aquela coisa toda, todo dia 6 horas da manhã, barba bem feita, aquela cena. E paralelamente comecei a fazer os bailes de forró, que eram aos domingos e dava uma aula segunda-feira. E mesmo assim continuava trabalhando na hotelaria. Até que chegou um belo final de semana, eu tinha 3 datas, 3 concertos para fazer e não conseguiria estar no hotel às 6 horas da manhã.
Aí foi nesse dia que eu falei, pô, esses 3 concertos eu vou ganhar ali mais do que 2 semanas no hotel. Então eu vou tentar focar mais na cena do forró, e foi nesse dia que eu dei esse passo, parei de trabalhar na hotelaria e comecei a fazer só com forró. E acabou que deu certo, né? Deu certo, tá dando certo. A gente consegue se manter, já vivo somente dessa atividade há 6 anos mais ou menos. O português é bom forrozeiro? Bom forrozeiro, muito empenhados, dançam muito bem. Aqui que acontecem as aulas? Pois é aqui que é nosso espaço, o Espaço Baião, né, onde a gente tem aulas regulares, né, de segunda a quinta. Domingo temos as nossas práticas, né, onde tem prática de instrumento com os alunos, eles praticam forró, o forró cassino, né, que lembra muito a cena das quadrilhas juninas, né, que é em roda, com os passos todos coreografados, e onde acontece muito mais coisas de cultura brasileira. Espero que aconteça mais e mais. Bacana. Hoje já são quantos alunos? O Espaço Baião tem média de 180 alunos registrados, sócios registrados. Sempre as pessoas vão, voltam, ficam um mês, porque sempre a vida da galera está girando, a gente viajando, mas em média é isso. E todos portugueses? Não, tem gente da Europa inteira. É mesmo? É, se você for olhar agora, tem brasileiro, tem uma, eu acho que ela é russa ou alemã, ela também é francesa. Tem de tudo um pouquinho. E sem falar das pessoas, dos forrozeiros de outros grupos de forró da Europa, que sempre quando estão em Lisboa, vêm fazer aula com a gente, partilhar um pouquinho com a gente. E eu imagino que deve ter muita história aqui dentro dessa sala, né? Olha, a gente tá falando sobre os casamentos, né? Que a nossa banda, né, o Luso Baião, a gente toca muito, as nossas músicas falam muito de amor, e já juntou muita gente, né? É mesmo? Já fomos convidados para tocar em alguns casamentos, já tem várias crianças, né? Eles brincam assim, diminua no shot, Henrique. Mas não, mas é verdade, o forró de contato, isso é inevitável, então tem várias crianças por aí, frutos do forró, frutos da convivência, da dança, da amizade, Ó, minha gente, cheguei, vim pra ficar. Trago a certeza comigo que eu cheguei pra demorar. A banda aparece em 2013, o Luso Baião, né? Com a nossa banda fizemos 4 anos agora de caminhada. É pouco tempo, porém a banda parece que os nossos caminhos foram sempre muito abertos, e a gente teve muita aceitação do público aqui em Lisboa. As nossas letras procuram falar um pouquinho do cotidiano das pessoas aqui, para elas entenderem de forma mais fácil. Não talvez a linguagem que um forró tradicional trazia na década de 40, 50, 60, uma cena mais atual. Talvez pela imagem da banda, todo mundo do cabelo grande, aquela coisa toda, com esse empoderamento. A gente tem letras do empoderamento feminino, da coisa do black, do negro, aquela coisa toda. As pessoas se identificam muito com a gente. E através disso, a gente participou do Festival Nacional de Forró no Brasil, que é o Festival de Itaúnas, ficamos em 4º lugar. E depois o circuito no sudeste do Brasil todo conheceu a gente. Fizemos 2 turnês no Brasil já, além de vários países na Europa. Né? Quem faz parte da banda? Você, um mineiro de Conceição? Eu toco zabumba. Temos o Cícero Mateus e o Betinho Mateus, que são irmãos. O Cícero é o vocalista e violão, o Betinho é percussionista. Jackson Azarias, baixista, também do interior de São Paulo. Pedro Guimarães, que é guitarrista português. E Everton Coroné, que é o acordeonista também de Belo Horizonte. E quando a gente pode, quando é luxo, a gente temos Daniel Guedes também, que é um percussionista de Belo Horizonte, né, um grande percussionista, que nos acompanha também. Mas tempestade quando ama, muito chone aí me ganha. Falta tamanha se usar, não raciocinar. Muito legal, Henrique, gostei demais. Então vamos lá, para a gente encerrar. Já são 9 anos de Europa, né? De Portugal. O que Portugal, essa Lisboa, que todo mundo ama tanto, mais te ensinou? Olha, talvez a cena de morar fora, de morar longe da família, é uma coisa que o mais difícil para mim foi morar longe da família. Hoje eu tenho minha família aqui, minha esposa, minha filha, que já é um pedacinho. Mas a cena foi realmente a luta de viver longe da família e conseguir ultrapassar todos os obstáculos, né? Sem ter o apoio do pai, da mãe, dos irmãos. É a coisa um pouquinho mais complicada. Mas ensinou a ultrapassar isso tudo. Bacana. E no princípio, além da saudade da família, quais foram as maiores dificuldades? Olha, eu vou falar, é português, mas no início, como eu comecei a trabalhar em hotelaria, foi muito complicado, muitas vezes falando muito rápido, a gente às vezes ficava um pouquinho perdido, mas
Eu penso que as gerações novas, as gerações mais antigas de Portugal têm, às vezes, um pé atrás com a questão do brasileiro, porque acredito que as pessoas viram o país, a imigração, né, mudar a rotina do país. Porém, a faixa etária que a gente trabalha, a galera mais jovem, então todo mundo ligado, antenado em cultura, o que é realmente o Brasil, que hoje em dia já não se vende o Brasil somente o samba, o carnaval, aquela coisa toda, vende realmente cultura brasileira. E os portugueses identificam esse tipo de trabalho, reconhecem que é um trabalho verdadeiro e me apoiam, sempre me apoiaram, sempre me ampararam de verdade. Tenho grandes irmãos, né, de verdade aqui. Além de alunos, irmãos, a família forrozeira. Legal. Há 9 anos você trouxe muitos sonhos na bagagem, né? Mas você imaginava que sua vida chegaria aqui onde chegou? Não, eu não imaginava e tenho certeza que ninguém imaginava. Ninguém que viu o trabalho começar imaginaria que chegasse a esse ponto. Porque hoje realmente tem muita gente dançando forró em Lisboa, na Europa, uma cena assim que nada de cultura brasileira cresce como o forró cresce nesse momento na Europa. Então ninguém imaginava o que seria isso há 4, 5 anos atrás. E o que você trouxe de Minas, além do forró, aqui para Lisboa? Olha, agora vamos trazer pães de queijo. Pão de queijo recheado, que é o nosso novo projeto, né? Que é uma casa de chá chamada Chamego, que vamos abrir agora no final do mês com especialidades em pães de queijo, paçoca e tudo um pouquinho de Minas Gerais aqui. E a hospitalidade mineira, né? Que a gente tem, a nossa forma de contato, a forma de também abraçar as pessoas, né? Que a gente entrega e carrega para onde for. Então, acabou que você veio, formou família, pensa em voltar para o Brasil? Ainda não, penso em voltar todos os anos, pelo menos 2, 3 vezes, né? Eu quero ir até mais, né? Mas ainda para morar, não. Tem alguns projetos que tá caminhando e puxando um pouquinho pro lado de lá. Esposa é brasileira ou portuguesa? Minha esposa nasceu na França, mas é portuguesa. Minha filha tem a dupla nacionalidade, se chama Maria Bonita. Ai, que linda! É verdade, chama Maria Bonita. Será que a gente pode terminar com uma música em português de Portugal? Podemos fazer melhor. A gente gravou uma música que Alceu Valença compôs, uma música maravilhosa chamada Loa de Lisboa. Que você ouve a música, fecha os olhos e consegue dar um passeio pela Baixa Chiado, pela Moraria, pelos castelos, pelas vielas de Alfama. E também tem uma pitada de fado, um poema de Sofia de Melo Brainer. Uma música linda que eu acho que seria muito interessante e muito importante de terminar dessa forma. Então é assim que a gente termina. Até o próximo Achamos Mineiros na Europa. Chove sobre a moraria, chove na cidade.